Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Nós vamos até meio-dia com o Felipe Rei nos trabalhos técnicos. Estamos aqui, né? Não direto do estúdio digital, como diz a abertura, né? Mas em modo home office, cada um do seu quadrado, fazendo esta edição do Esporte em Destaque pelo YouTube, pelo Facebook do BocNews. Não tivemos o programa na segunda-feira por conta aí do feriado, mas estamos de volta. Estou aqui com o meu monitor, com as minhas informações abertas aqui, e nós vamos conversar a respeito de futebol, da Fórmula 1, sobre dessa expectativa que muda a cada dia em relação à volta do esporte, né, do futebol, principalmente na Europa. A gente tem acompanhado aí o campeonato alemão. Ontem teve o Bayern de Munique contra a equipe do Borussia Dortmund. Impressionante a quantidade de jogos não vencidos pelos mandantes, né? O que a gente pode debater, inclusive, a questão da torcida, que diferença que faz aquele estímulo psicológico que vem das arquibancadas, né? E vai ser assim no Brasil quando o futebol voltar. Times que precisam muito do fator casa para vencer, certamente vão sentir a dificuldade mais à frente. Enfim, e tudo aquilo que envolve, né, as possibilidades de retorno, os bastidores dos clubes, as necessidades financeiras que cada um tem. A maioria dos jogadores, por exemplo, é a favor de que o futebol volte, e eu acho que vai demorar um pouquinho mais ainda, talvez junho, julho, mas vamos ver, está perto de acontecer, apesar de não ser o cenário ideal no Brasil, mas imagino que vai acontecer, e aí é a tal da roleta russa, né, seja o que Deus quiser. Deixa eu apresentar os nossos componentes. O Felipe Rei vai colocá-los todos na tela aí, cada um do seu espaço. Está aqui, ó, o nosso time formado: Tony Vasconcelos, Anderson Firmino, Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Nesta primeira rodada aqui do Esporte em Destaque, neste início de programa, eu vou fazer como fazem nas tradicionais mesas redondas, né? Vou pedir o destaque inicial de cada um dos participantes do programa de hoje. Tony Vasconcelos, começando com você. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Anderson, Vitor, meus amigos que nos acompanham, muito obrigado. O destaque, tantas coisas acontecendo pelo mundo, destaque triste da parte esportiva foi a McLaren, que já ontem demitiu 1.200 funcionários, né? Eu vejo que a McLaren, para demitir 1.200 funcionários, é que a coisa está feia, inclusive na Inglaterra. 70 ligados diretamente à equipe de Fórmula 1 na pista. É uma reestruturação. Na verdade, é uma crise econômica, como foi declarado pela McLaren ainda ontem no anúncio dessas 1.200 demissões, e nós estamos vivendo esse momento, né? A McLaren ano que vem terá o Daniel Ricciardo, o bom piloto Lando Norris, o inglês, que vem fazendo aí, fez boas corridas no ano passado, e agora tem que realmente enxugar o seu quadro. Não será só na McLaren isso. Vamos ver isso em várias situações, e infelizmente temos visto também no futebol, como foi o caso do Flamengo. Enfim, vamos comentar sobre isso. E é o momento, né, Alex? Uma dificuldade muito grande, inclusive no primeiro mundo. Muito sério. Muito bem, Tony Vasconcelos daqui a pouco traz mais novidades aí da Fórmula 1. Anderson Firmino conosco também. Aliás, eu cometi uma falha imperdoável hoje no Entre Linhas, na Santos FM. Não desejei feliz aniversário para a dona Sônia, mãe do Anderson, então faço aqui agora no Esporte em Destaque. Um beijo para a dona Sônia, parabéns para ela. O Anderson falou que vai ter bolo sim mais tarde, aquele bolo com refrigerante, aquele salgadinho e coisa e tal. E fica aqui, além do meu desejo de felicidades à mãe do Anderson Firmino, também o espaço para o destaque inicial do grande jornalista do canal Só Esporte. Tudo bem, Anderson? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony, Vitor, todo mundo que acompanha o Esporte Destaque. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelos votos aí para minha mãe, fazendo aniversário da dona Sônia. 64 anos, muito bem vivido, está de parabéns a dona Sônia. Meu destaque inicial fica por conta da Inglaterra, né? Inglaterra, que é dúvida, né? O GP da Inglaterra de Fórmula 1, o Tony pode abordar isso até com mais propriedade.
mas a Premier League autorizou os treinamentos com contato físico. Quer dizer, um contato com limitação, nada desnecessário, entendeu? Mas liberou os treinos aí com contato físico. É mais um caminho na volta aí para a disputa, né, do campeonato inglês, mais uma liga europeia que mais perto da volta aos gramados. Esse é o meu destaque. Muito bem, daqui a pouco o Anderson volta e a gente vai debater muitos assuntos aqui. Está lá o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, direto do estúdio avançado de Cubatão, de O Curioso do Futebol. Haja camisa atrás do Vitor, isso deve dar um trabalho para lavar, para guardar, para não deixar cheirando agora no inverno, que eu vou te contar um negócio. Aliás, gostei muito da postagem de hoje do Curioso do Futebol, falando sobre as estrelas, né? O Santos, o primeiro time a colocar estrelas, né? Estrela de campeão mundial, né? Porque tem time aí que ganha torneio de verão, Copa do 3 dentro, 3 fora da rua e já mete estrela na camisa, né, Vitor? Bom dia. Teve time que já teve estrela de sinuca, campeonato de sinuca. É um time de São Paulo aí, né? Depois gente... Tudo bem, Vitor? Um abraço. Tudo bem, bom dia, Alex, bom dia, Tony, bom dia, Anderson Firmino. Lembrando, o Vasco, as estrelas são dos anos que ele ganha o Campeonato Carioca de futebol e remo no mesmo ano. Todas as estrelas da camisa do Vasco da Gama é mais uma curiosidade aí sobre as estrelas da camisa. Aqui no Brasil não tem padrão, na Itália é padrão, né? A cada 10 títulos italianos, uma estrela na camisa. Aqui no Brasil, né, cada um que adote o seu critério, né? Bom, o meu destaque inicial vai para a segunda divisão paulista, né? Ontem, terça-feira, começou as reuniões através de videoconferência com os clubes da segunda divisão, vai até quinta. O grupo do Jabaquara vai ser o último, então vai ser quinta-feira, 17h30, mas pelas duas primeiras reuniões de ontem, já dá para ter uma noção do que foi conversado. A Federação Paulista não estipulou uma data de início, na verdade, né, porque o campeonato não começou, que seria 18 de abril. Aliás, esse é o primeiro encontro desde quando foi cancelado o início da competição, por conta da quarentena do coronavírus. E aí a federação deu a entender que não vai multar os clubes que desistirem, mas vai abrir inscrições para novos clubes, os clubes que estão filiados, mas que não entraram na competição. Um exemplo, tipo o Grêmio Barueri ou Fernandópolis, que estavam ali, tinham uma pendência ou outra. Se eles conseguirem resolver essas pendências, eles podem entrar na nova abertura, porque as notícias que vêm é que tem muitos times que vão desistir. Não é o caso do Jabaquara. O Jabaquara vem mantendo contato com os atletas que estavam treinando. O Lelo ainda está no projeto do Jabaquara. Não é esse o caso, mas tem muitos clubes, principalmente do Oeste Paulista, que estão propensos a abrir mão da competição esse ano, até porque a criação da Série B2, né, que estava prevista para o ano que vem, foi abortada, então não vai ter rebaixamento esse ano, né? Então as equipes vão para a competição, que previsão otimista é voltar os jogos em agosto, mas é muito complicado ainda. A federação vai de acordo com que os órgãos de saúde do governo do estado decidir. Então eles não vão, a princípio, não estão pressionando e aparentemente não vão pressionar os órgãos estaduais para liberar a volta dos jogos de futebol aqui no estado de São Paulo, Alex. Muito bem. Olha, eu recebi uma mensagem aqui de um ouvinte, telespectador que não quer se identificar. Ele só manda o apelido dele, Edmundo Dinamite. Ele diz aqui: as 8 estrelas do Vasco referem-se aos campeonatos brasileiros de 74, 89, 97 e 2000, ao Campeonato Sul-Americano de 48, a Taça Libertadores de 98, a Copa Mercosul de 2000 e ao chamado Campeonato de Terra e Mar em 1945. Edmundo Dinamite, que nome, hein? Na verdade, não, são as 8 vezes que o Vasco conquistou Terra e Mar. O Campeonato Carioca de futebol e de remo. Muito bem, olha, isso aí dá discussão para um outro dia, né? Vamos, senão a gente não segue a nossa pauta. Aliás, já que o Vitor deu a deixa aí sobre essa coisa da volta, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do início do programa, o planejamento dos clubes, por exemplo, no Rio de Janeiro tem toda a confusão lá, que é encabeçada pelo Flamengo e pelo Vasco. Aqui parece, em São Paulo, que tem uma unidade entre os clubes no sentido de quando voltar, volta todo mundo junto, testa todo mundo junto, começa a treinar todo mundo junto para voltar mais ou menos ao mesmo tempo.
Eu recebi a informação que os clubes trabalham, os 4 grandes, com a possibilidade de final de junho, começo de julho. Só não ficou claro para mim se essa data é para treinar ou para jogar. Eu também não sei se a gente vai conseguir fazer aquilo que muitos imaginavam, a volta e treina um mês. Acho que não vai acontecer, né? Acho que os caras vão para o pau mesmo, vão para o jogo, ainda mais que vão ter 5 substituições e que os elencos vão precisar ser muito alterados nesse sentido, né? Tem muito menino da base, enfim. Ô Tony, você acha... Vou perguntar para os 3. Primeiro para você, Tony. Final de junho, início de julho, você acha que é possível ter futebol no Brasil seguindo os padrões lá que a gente tem visto na Alemanha, de segurança, por exemplo, né? Eu já disse aqui, os jogadores são favoráveis, os clubes acham que tem que segurar talvez mais um pouco, mas eu acho que quando a questão financeira falar mais alto, né? Quando acabarem as reprises, nesse final de semana vai ter o Palmeiras, né? No dia 7 vai ter a Libertadores do Santos. Eu acho que também vai vir uma pressão da televisão, enfim. Você acha que julho, no começo de julho, teremos bola rolando? Também, né? Você devia passar na TV aberta, era melhor, mas tudo bem. E aí, Tony, você acha que vai ter jeito da bola rolar em julho, começo de julho? Olha, eu acho difícil, pelo que estamos vendo, pelo que tem acontecido pelo mundo, tem que ter um acerto muito grande com relação a testes para determinar o Covid-19, enfim. Vale lembrar que o treinador do Santos, o Gesualdo Ferreira, o português, deu uma entrevista na semana passada ao Canal 11 de Portugal, ele que está cumprindo aqui, claro, a quarentena aqui no Brasil, e dizendo que ele esperava voltar aos treinos em junho, o que é bastante inviável. Dentro do mês de junho, voltar aos treinos. E todos os treinadores estão pedindo 15 dias, pelo menos, de trabalho. O problema é que a crise financeira pressiona a todos, né, dentro do futebol e fora dele. E eu não vejo muita possibilidade do mês de junho e início de julho. Me parece de julho, meio de julho em diante, né, com uma certeza absoluta em agosto. No Brasil, não vai dar para segurar depois de agosto nada. Vai ser politicamente inviável, exceção feita a um problema muito grave, se ainda estiver até lá. Eu acredito que isso também não acontecerá. Vamos ter fé de que a coisa vai melhorar até o mês de agosto, mas seria o mês mais, vamos chamar assim, o mês mais limpo da questão do contágio para iniciar. O primeiro mês mais limpo, supondo, né? Julho ainda é uma temeridade no começo de julho. E junho eu não vejo nenhuma alternativa. Caso retorne dentro dos próximos 30 dias de junho aí, eu vou ficar olhando, ver o que vai acontecer, porque é muito, muito séria a situação e pode apresentar problemas aos envolvidos nas partidas. Não adianta só dizer que o jogador vai ter o contato físico com o companheiro ou com o adversário dentro do campo e aí ele vai ter a vida dele. Você tem que ter um número ali de testes, porque ele pode se contagiar com a doença e não vai poder jogar, vai ter que ficar em casa, inclusive. Fora as contusões, né? Se não houver treinamento, ou houver um treinamento reduzido, as contusões serão absurdas. Tudo bem que vão poder colocar mais 5, mas aí também é penalizar o atleta dessa forma. Eu ficaria com meio de julho em diante, para não ser tão conservador, né? Antes, será uma temeridade, minha opinião. E aí, Anderson, o que você pensa sobre essa situação de retorno aí do futebol? Como disse o Tony, né, a gente comentou também, existe uma grande pressão para que o futebol volte. A principal parte envolvida, que é o jogador, aparentemente os jogadores, a maioria deles quer o retorno, mas a gente sempre se preocupa com o entorno, né? Pode ser que não tenha torcida, não tenha imprensa, mas é o que eu sempre falo, vai ter que ter o cara da segurança, o policial militar, o sujeito que vai acender a iluminação do estádio, vai abrir o vestiário, tudo aquela questão logística, né? O motorista do ônibus que vai levar os atletas até, ou dos ônibus, né? Talvez você tem que dividir um pouco o transporte dos atletas para ficar um pouco mais seguro, ou cada um chega com o seu carro no estádio também. Enfim, pelo que você tem percebido aí nos bastidores lá no canal Só Esportes também, você acha que teremos então bola rolando
Vamos colocar em começo de julho, Anderson? Eu vou um pouco na linha do Tony, assim, eu acho que o ideal seria uma segunda quinzena de julho para começar alguma coisa nesse sentido aí. Até segunda-feira, ver ao público aí uma ideia de protocolo da CBF, limitando a 40 pessoas por delegação em cada partida, uma série de cuidados, até na imprensa, né, para entrevistas, usar aqueles microfones compridos, né, que nem tem na Alemanha, o pessoal fica a longa distância. VT Rodolfo. VT Rodolfo. De estúdio, aquele de estúdio de TV, né, aquele de estúdio de TV, assim. O nome do microfone é Boom. É Boom? Ah, não sabia. Isso. Não sabia. Aprendendo, vivendo e aprendendo. Então, eu acredito que no Brasil as coisas funcionam na pressão. Fala mais alto quem tem um lobby melhor. Isso para tudo, né? Para praticamente tudo no nosso país. Então, acho que a pressão vai começar a ser muito grande em torno desse retorno. E eu também colocaria como Tony aí a segunda quinzena de julho para ser mais conservador também para a volta das atividades. Muito bem. E aí, Vitor, você que já deu uma palhinha a respeito da segunda divisão, mas nessa história toda, e você que pesquisa muito o que acontece nos clubes do interior, enfim, tem a situação da Portuguesa Santista, por exemplo, vamos supor aí, volta à Série A1, né? A segunda divisão está pronta. E a 2 e a 3 nessa história? E a Briosa, que reduziu o elenco lá para 3 atletas, eu acho. Como é que faz para voltar? O Santo André, por exemplo, que era o grande time do Campeonato Paulista, próximo adversário do Santos, como é que ia fazer para voltar, né? Tem todos esses detalhes que têm que ser levados em consideração. E talvez até com um tempo um pouco maior, esses times possam se reestruturar. Não sei se você tem alguma informação a respeito disso, Vitor. Então, nas reuniões que foram feitas com os clubes tanto da 1 como da 2 e da 3, a lista de jogadores inscritos foi aberta, né? Então, os clubes poderão reformular o elenco inteiro, se quiser. Então, nesse caso, não tem problema. É provavelmente que vai acontecer com a Portuguesa Santista. O presidente, até em entrevistas, as últimas que ele deu, ele já tinha deixado claro que acabou o contrato, né, deixou terminar, queria conversar primeiramente com esses próprios jogadores, lógico, com a questão de redução salarial, e que aí, depois disso, iria partir para outros atletas e também completar o elenco com os jogadores do Sub-20 que a Portuguesa Santista estava montando para essa temporada, né? Esse ano a Portuguesa Santista, se tiver o Campeonato Paulista de base, né? Depois até posso entrar em mais detalhes, o Portuguesa Santista iria disputar o Sub-20 também, além do Sub-15 e Sub-17. Então, assim, as inscrições estão abertas. E pelo que a federação vem fazendo, provavelmente quando voltar a Série A1, que eu acredito que só no mês de agosto, estou falando jogo, não questão de treinamento, que eu acredito que só será em agosto, voltam Série A2 e Série A3 também. Tá? Porque todas as decisões estão sendo similares. A decisão que se toma na 1 está se tomando para 2 e para 3. Porém, a gente tem que deixar bem claro que as condições estruturais e financeiras desses clubes não são iguais dos times grandes. Então, aquela coisa do protocolo tem que levar em consideração que vai ter clube que não vai conseguir manter. E é verdade, isso a Portuguesa Santista até tem seu departamento médico, mas tem clube da 2 e da 3 que não tem departamento médico fixo. Eles deu problema, manda para a clínica, na hora do jogo contrata o médico só para um jogo. Eles não têm um departamento médico no clube mesmo, não tem condições de bancar isso. Agora imagine os bancar testagem, né, Vitor? Bancar testagem também, né? Bancar testagem, ficar medindo, medir a temperatura do corpo não é tão difícil, mas está lá testando todo dia. Concentração, a gente tem que deixar bem claro que para ter esses jogos na Alemanha, estão concentrando em quartos individuais e por vários dias. Um clube da Série A3 não vai ter como fazer isso. Tem clube da Série A3 que viaja A3, dependendo da condição que está no campeonato. Ele viaja para o dia do jogo, mesmo quando a distância é longa. Na segunda divisão, então, isso é comum. É raro o time que concentra para jogo fora.
Então, tem todas essas questões, tem tudo que analisar a condição financeira, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a Federação Paulista já falou que não vai dar nenhuma ajuda a mais, além da cota que cada time tem direito. Então, como é que você vai fazer isso tudo? Protocolo não é vai ter gastos com protocolo, né? Então tem tudo isso. Eu acho que para Campeonato Brasileiro, por exemplo, que os times têm mais condições, eu acho até que dá para se pensar em algo como agosto. Mas para os pequenos também tem que se pensar tudo nisso. E aí tem mais. Você vai estar tirando uma das principais fontes de renda desses clubes, que é o público, é a bilheteria. Esses jogos não vão voltar com o público no estádio. Mesmo que seja o público pequeno, por exemplo, 400 pessoas. 400 pessoas vai dar R$4.000. Esses R$4.000, você perdeu. Para um time pequeno, é muito. Por incrível que possa parecer. R$4.000 é um dinheiro importante. Então, vai pesar tudo nisso. Por isso que eu estou falando, na segunda divisão paulista vai ter muita desistência. Aqueles 42 times da lista lá, quando divulgar os grupos, muitos vão desistir. Na Série A3 e na Série A2, os times que estão na parte de baixo da tabela, e estão muito porque estão com dificuldades financeiras, já falaram que não voltam. Que vão dar WO. Na Série A1 você pode ainda dar os 2 WOs que na teoria você pode você tem direito, entre aspas, né? Na Série A2, quem dá WO direto vão tomar 3 WOs e é capaz de ficar suspenso por 2 anos. Será que a federação, nesse ponto, vai liberar os times de não voltarem? Então fica tudo... Tem todas essas questões aí que tem que ser levada em consideração. Eu acho que, volto a repetir, para a Série A1 nem tanto, né? Porque também tem os pequenos da 1, mas para os times grandes, Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma situação. Aí para os clubes pequenos é outra totalmente diferente, porque não dá para colocar protocolo em prática com muitos gastos sem uma ajuda financeira ou pelo menos estrutural das federações ou da própria CBF. Muito bem, 11h52, o Felipe me avisou que tem participações aí, vai colocar na tela para a gente o Rogério Sanassi, esse eu tenho aqui também no meu retorno. Bom dia, Alex, e toda a mesa, excelente programa, obrigado, viu, o Roger Sanassi mandou para a gente aqui. Quem mais tem aí, Felipe? O Roger completou aqui, então, nessas horas, que tal a federação deveria entrar em ação, socorrendo os clubes? Ela vira as costas, fim das federações vampiras. Eu acho que a federação CBF tinham que ajudar mesmo, né? Então, o Caetano Gonçalves, Alex, tem um detalhe. A CBF está ajudando os clubes da Série C, Série D e A1 e A2 feminino. É bom deixar bem claro isso. Ela antecipou ela fez a média salarial dos clubes e antecipou 2 meses para todos eles, cada qual da sua divisão, né? Então a CBF vem ajudando. Só que só tem um porém. Não é querendo defender a federação, não, mas a gente também tem que ver por outro lado. Os maiores ganhos das federações estaduais são as cotas de TV. Não tem jogo, não tem cota. A federação vai tirar da onde para ajudar? Federação Paulista até tem condições de ajudar. Não tô falando que não. Mas tem as outras federações estaduais, eu te dou certeza que estão quebradas quanto os clubes. Então fica complicado. Muito bem, e tem a pergunta que estava aí na tela, o Caetano Gonçalves. Alex, bom dia, tudo bem? Não estão oferecendo muito dinheiro para esse jogador mediano, o Yuri Alberto? Pois eu vi a informação, né? O Santos registrou a oferta, né, de 1,5 milhão de luvas, R$120 mil por mês. Vamos imaginar o seguinte, o Yuri Alberto é um jogador com histórico de categoria de base. Hoje, qualquer jogador ganha 800 mil por mês, 700 mil. Tem jogador no Brasil, Dudu, Gabigol, não sei o que, ganha 1 milhão e tanto, né? R$100 mil por mês hoje, para um jogador que tem histórico de seleção de base e que tem um potencial aí que pode ser explorado, eu não acho muito, não. Eu acho que está dentro do patamar. E se você levar em consideração a questão da crise que o Santos enfrenta e que o futebol vai enfrentar, já está enfrentando e vai enfrentar, eu penso assim, não está fora da realidade, acho que está de bom tamanho para o Yuri Alberto,
Eu acho que ele poderia imaginar talvez um pouco mais, não sei se ele vai conseguir isso na Europa, mas enfim, eu acho que dentro das circunstâncias, hoje você não paga para um jogador que está saindo do sub-20, que já tem presença constante no time principal, já fez gol, né? E que em tese tem mercado, que tem um bom histórico na base, você não vai pagar menos do que isso. Você não vai pegar um jogador desse que oferecer 70 mil reais por mês, o cara vai aceitar. 70 mil ganha um moleque do sub-15, se for candidato a raio, né? Enfim, eu acho que o que o Santos ofereceu é aquilo que ele pode oferecer. Não sei o que vocês pensam aí, fiquem à vontade para discordar. Tony, o Anderson e Vitor, eu acho que para um jogador como esse, 120 mil reais está de bom tamanho, não tá. O Santos está dentro do patamar e eu acho que para o jogador está justo. Não sei o que vocês pensam. Para quem está pagando o jogador que nem entra em campo, né? Que é o caso do Brian Ruiz, tá de bom tamanho. E assim, eu prefiro pagar que seja, lógico, eu não tenho condição de pagar 120 mil por mês, mas 120 mil por Yuri Alberto do que pagar salário por Uribe, que não tá jogando, aliás, quem esperava algo do Uribe fica complicado, porque no Flamengo ele já não estava bem, né? E deve pagar mais por Uribe para não render nada e não vai ganhar lá na frente. O Yuri Alberto é um jogador novo, é cria da casa, você pode negociar e conseguir dinheiro com ele. Então, por esse lado, eu prefiro pagar isso pro Yuri Alberto, pro Caio Jorge. Isso é o que o Santos quer pagar, né? Isso é o que o Santos quer pagar, não é o que ele quer ganhar. Também ele não pode chegar e pedir 500 pau por mês, né? Aí é difícil, não né? Vale. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo. É melhor pagar para ele, que é um jogador da casa, que se começar a jogar, por mais que não seja aquilo que se esperava, você pode negociá-lo do que um que às vezes vem de fora um medalhão, ou um cara de 28, 29, 30 anos, que você sabe que também não vai desempenhar, mas você não vai ganhar lá na frente. Eu penso assim. Tony, acho que é exatamente isso aí que o Vitor falou. Se você se livra do Uribe, do Brian Ruiz, você sobra um dinheiro e você podia pagar até um pouco mais pro moleque. O problema é que um negócio acaba atrelado no outro, né? O caso aí é jogar dinheiro pela janela. O Santos joga dinheiro pela janela com jogadores que não estão jogando, com jogadores que não produzem mais, e até que é um salário para ver uma aposta. Pode dar certo, pode não dar certo, mas também jogou muito dinheiro pela janela. Tem que investir nos jovens jogadores. Não vejo nenhum absurdo nisso. A função agora é ver se no futuro isso vai ser correspondido. Também mais do que 120 agora não, né? Tá bom. E aí, eu acredito que realmente a base pode ser talvez a grande fonte de receita dos clubes, assim, embora a gente não saiba como vai ser o mercado da bola pós-pandemia, né? Porque deve haver uma retração de gastos, de investimento dos clubes, mas para você ver como a coisa do cuidado da base é importante, tá, valorizar. Você vê a notícia de que o Nice contratou o Robson Bambu por 8 milhões de euros no Atlético Paranaense. Ele saiu de graça do Santos, né? Quer dizer, realmente futebol é uma benção. O Santos vai ganhar 1,5 milhão, né? Aliás, isso é até um tema para o próximo bloco. O Santos tem aquele mecanismo de ressarcimento do clube formador. O Vitor sabe bem como é que funciona isso aí. 1,5 milhão para receber dessa negociação, como o Santos ainda espera receber também o dinheiro da venda do Gabigol da Inter de Milão para o Flamengo tem que pagar para o Santos. Aliás, nessa hora, a melhor coisa era o Santista pegar aquela vela de 7 dias, sabe, Tony? Aquela bem grande, e colocar assim, Felipe Anderson, vai para lá, não, para lá ele já foi, vai para o Atlético de Madrid, Neymar, sai do Paris Saint-Germain, vai para o Barcelona, aí, sabe, mais uma transação, aí pinga um dinheiro na conta do Santos, porque fica difícil se não for assim, né, Vitor? Então, eu ia dar o exemplo, eu ia até falar do exemplo do Felipe Anderson. O Felipe Anderson no Santos não jogou bem. Tudo bem que eu acho que deveria ter tido mais chances. O Muricy foi na época do Muricy foi muito impaciente com ele. Mas o Santos ganhou dinheiro na primeira venda e continua ganhando dinheiro com ele. Eu vou dar um exemplo do passado, que hoje o cara já é veterano. O William Batoré, o William centroavante, naquela leva dos meninos da Vila, lá de 2002,
Depois do Robinho, foi o jogador que o Santos mais ganhou dinheiro, porque o Santos vendeu ele 2 vezes. Vendeu, acabou o contrato com o time lá no Japão, ele voltou, jogou pelo Santos, depois o Santos vendeu para a Coreia. E aqui entre nós, não é um jogador tecnicamente bom, é um jogador médio. Mas o Santos botou ele para jogar e fez dinheiro também. Tem que pensar por esse lado. Não é só questão assim, o garoto vai ser ídolo, o garoto vai arrebentar, vai ser titular, vai para a seleção com a camisa do Santos. Também tem que pensar por outro lado. Aí eu volto a repetir. É melhor gastar dinheiro com um jogador desse que é revelado pelo clube do que ficar trazendo um monte de cara e ficar gastando dinheiro à toa. E aí no Santos a gente tem vários exemplos aí, né? Leandro Donizete, você tem Brian Ruiz, você tem Uribe, e por aí vai, a lista é longa. Então, às vezes, é melhor você não trazer esse cara e gastar com o da base, mesmo que o cara da base esse não vai ser o cara que vai pegar a camisa 9 do Santos, vai vestir e vai ser o dono dela. Mas você bota ele para jogar, vai botando, usa de vez em quando, vai fazer um gol aqui, outro ali, pinta a oportunidade de vender, vende. Simples. Agora tem que usar um pouco a cabeça, né? Muito bem, senhores. Olha, meio-dia 1, né? Tocou o sino aqui na vizinhança, nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Aliás, eu sempre falo muito sobre isso, vai até ficar um tema para vocês pensarem para o próximo bloco. Os times do Brasil, geralmente, é que agora, tem time como o Palmeiras e como o Flamengo, que tem muito dinheiro, eles vão lá e trazem o cara em tese, no auge, né? Contratam, às vezes nem pensam em revender no curto prazo. Mas durante muito tempo o futebol brasileiro ele foi assim, formado por times que tinham veteraníssimos e moleques da base, né? Eu não sei não se esse pós-pandemia, se não vai ser algo do gênero, se algo do gênero não vai acontecer, por exemplo, com o moleque lá do Sub-17 do Santos fazendo dupla de ataque com o Ricardo Oliveira, né? Será que vale a pena trazer de volta um jogador de 40 anos, né? Que teve uma passagem com bons números no Santos, mas tem gente que não gosta, enfim. O nome dele foi citado por um membro do comitê de gestão numa entrevista recentemente. Eu não sei não se isso é uma alternativa. Eu vou deixar que os companheiros reflitam durante o intervalo bem rápido e na volta a gente possa falar sobre isso também. Vamos para o break bem rapidinho, voltamos aí em 30, 40 segundos. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 12:03, estamos de volta com o Esporte em Destaque Home Office, né? Com Anderson Firmino, com o Tony Vasconcelos, com o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol. Você nos assiste nos canais pela internet do Boc News, no Facebook e também no YouTube. Deixa eu aproveitar que nós fizemos o intervalo, agradecer também aos apoiadores que sempre acreditam no nosso trabalho, Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, no atendimento individualizado neste momento. Procure no telefone WhatsApp 13997040944, também no Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Mandar um abraço também para o Pedro da Garbo Moda Masculina, lá no Praia Mar Shopping, né? O pessoal aguardando a volta dos shoppings, a reabertura dos shoppings e no sentido de reabrir de uma forma bastante tranquila, né? Individualizado o atendimento também. Vamos aguardar, teremos novidades em breve. Mandar um abraço para o Rafa da Exatec Informática e também para as meninas da Ótica Gabs, que fica ali pertinho da Praça Palmares. Deixa eu pegar aqui a minha dália, né? Está aqui, ó, Afonso Pena 180, perto do Canal 4, nas redes sociais, @Ótica Gabs, telefone 13-3327-1557. Quebrou a perninha do seu óculos, dá uma ligada lá para as meninas que elas vão te dar uma força também. Então, um abraço aí, um agradecimento sempre especial aos nossos patrocinadores, porque não está fácil para eles, não está fácil para ninguém. Felipe me mandou aqui uma mensagem interna,
tá falando de medalhão, ele disse que o Vasco, isso deu um rolo danado no Rio de Janeiro, né? Tem um pré-contrato com o Yaya Touré, um dos candidatos lá, um pré-candidato à presidência do Vasco. E o nome do Ricardo Oliveira foi até estranho, né? Quando surgiu, quando o São Paulo estava aqui no Santos, ele queria, né? O Ricardo Oliveira. Aí ele foi para o Atlético Mineiro, não quis, vai dispensar, vão rescindir o contrato dele lá. Ô, Tony, primeiro você, com 40 anos, né? Para quem viu aí o Michael Jordan no Last Dance, né? Claro que eu não estou comparando o Ricardo Oliveira com o Michael Jordan, pelo amor de Deus. Mas é que o Michael Jordan depois foi jogar 2 temporadas no Washington Wizards, né? Que foi um time ruim pra caramba. E teve jogo lá que ele meteu 40, 50 pontos, né? Veteranaço. E eu não sei, viu? Até o Gesualdo não falou que o futebol vai voltar sem a mesma intensidade, sem o mesmo ritmo. E eu acho, sinceramente, a gente estava falando aí de tabela de campeonato. Tá, vamos supor que o Campeonato Paulista volte em agosto. E o Campeonato Brasileiro vai começar em setembro? Nós vamos ter, eu insisto na tese, a gente vai ter jogo dia sim, dia não. E aí você vai precisar de elenco numeroso. E você vai precisar de algum veterano para jogar com o menino, eventualmente, né? Sei lá, com 40 anos, custando 50 mil por mês, já que a gente falou que 120 era muito, dependendo do custo-benefício, o senhor extraria o Ricardo Oliveira para o Santos para ser um reforço neste momento diferente, um contrato até o final do ano? O que vocês pensam? Tony, você primeiro, que está aí do lado direito da janela. Alex, a questão primordial aí é que o mundo não será mais o mesmo em nenhum sentido. A gente está vendo futebol, discutindo futebol, Fórmula 1, sejam os esportes olímpicos, a própria Olimpíada foi para o ano que vem, e as coisas não serão mais as mesmas. As alternativas terão que ser novas, né? Não só trazer, não é novo trazer jogador da base, isso não é montar um esquema de economia. O dinheiro, como dizia o popular filósofo, o dinheiro nunca esteve tão caro, né? Porque hoje o sujeito tem uma série de coisas aí que não estão se tornando supérfluas, né? Dentro do mundo atual. No caso do Ricardo Oliveira, especificamente voltar para o Santos é sempre bola da vez num monte de coisa, inclusive da volta do Robinho, e agora é o Ricardo Oliveira, tal. Aliás, o Sampaoli lá, dando conta de que o Sampaoli está chegando 6h30 da manhã lá no Atlético, né? Estão dizendo aí que às 6h30 da manhã o homem já está lá, no meio da pandemia, né? Mas seria válido estudar realmente quanto que isso pode custar aos cofres do Santos. O problema maior do Santos, repito, é jogar dinheiro pela janela. Muitos falam que o Santos não tem, às vezes, dinheiro. O Santos tem dinheiro, joga pela janela. Não pode, tem que chegar num denominador comum um dia aí, a equipe de Vila Belmiro, a sua diretoria, que hoje é problemática e no meio da crise mais ainda, de chegar a um acordo com essa questão financeira. Eu acho que o jogador é válido, desde que ele venha de uma forma que não onere demais o clube, que não prejudique, numa condição física, pelo menos, que ele possa trabalhar dentro das suas características, que é do atacante, do centroavante antigo, né? Que é um jogador goleador. Não sei como é que ele está do ponto de vista físico, mas é discutível. Mas não sei se será viável. Antes do Vitor e do Anderson, estou vendo aqui no nosso chat, o Roger Sanassi está dizendo aqui que quem está te respondendo ali, viu, Roger, é o Felipe, que está pilotando a conta do Boc News ali. Sobre uma mensagem que foi apagada, ele discordando do Vitor, pode ter certeza que não partiu nem do Felipe, nem de mim. A gente não apaga a mensagem, não. Se você quiser postar de novo aí, eu tento ler rapidinho aqui. É isso? Federação Paulista tem que bancar os clubes das divisões de base, sim. Discordo do Vitor. Não, mas eu falei justamente isso. Eu falei que a Federação Paulista tem condições, mas as outras federações estão tão quebradas quanto os clubes. Se fizer isso na FERJ, por exemplo, na Federação Carioca, não tem dinheiro. A Federação Paulista tem, até certo ponto tem. Só que assim, vocês têm que pensar o seguinte, não é querendo defender, mas também as federações precisam de receita. As receitas também das federações cortaram. Por exemplo, a CBF banca Série C, Série D, feminino,
um pouco com TV, não é muito, mas muito mais com os amistosos da seleção brasileira, que é o grande filão da CBF. Tá tendo o jogo da seleção brasileira? Como é que a CBF vai ganhar dinheiro com isso? Uma hora acaba o dinheiro que está no cofre. É óbvio isso. Agora, Vitor, é que eu vai preciso... demorar bastante para acabar, hein, Vitor? A CBF vai demorar bastante para acabar. Mas se de então, aí exemplo, que tá. Eu preciso... A Federação Estadual tem seleção? Não tem. Já teve. Não, eu digo no sentido do repasse de recursos. Teve no passado e nunca se ganhou dinheiro. Acho que nem 1% do que a CBF ganha com a seleção brasileira. Eu preciso perguntar para... Isso, a conta é simples. Tem uma hora que o dinheiro da federação também vai acabar. Então, eu preciso perguntar para você sobre o Ricardo Oliveira e para o Vitor... Eu preciso perguntar para você do Ricardo Oliveira e também para o Anderson. Mas só uma questão, assim, aqui a desconfiança das pessoas é a seguinte, eu entendo a postura do Roger pelo seguinte, a CBF, como você disse, ganhou muito dinheiro ao longo dos últimos anos, com contratos milionários. Aí eu acho que a gente até pode excluir as federações dessa história, porque, como você disse, a federação muitas vezes banca aí campeonatos que não tem praticamente lucro, não dão lucro, segunda divisão, enfim. Mas no caso da CBF, por exemplo, nesse período, a Nike suspendeu o pagamento da verba dela para a CBF, a Ambev suspendeu o pagamento, e é isso que deixa o torcedor, muitas vezes, com a pulga atrás da orelha. Porque, assim, a seleção não está jogando, mas ela tem contratos que estão lá, né? Que estão lá valendo ainda, porque a camisa da CBF continua à venda. Aliás, a camisa da seleção virou uniforme para muitos. Peraí, deixa eu só completar. A camisa da seleção continua vendendo online, inclusive, né? Mas a CBF está ajudando os clubes das competições dela. A CBF está. Só faltava não ajudar, né? Então, mas as federações estaduais aqui não. A Federação Paulista até tem, mas ela não tá. As outras, se fizer isso, quebra. Porque não tem dinheiro. As outras federações. Estou falando, do lado. Vamos lá, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Se ela fizer isso, quebra no mês seguinte. O Rio de Janeiro, tudo que se trata de dinheiro atualmente está ligado à então, se você for para agora, Federação Gaúcha, que até tem um campeonato. Não me convence que a CBF não tem dinheiro para ajudar os clubes da A1 de todos os estados. Eu não posso entrar no mérito das demais divisões, e concordo com o Vitor das demais divisões. A gente conhece o futebol das divisões inferiores, o Vitor conhece muito bem, e é muito difícil. Mas a CBF, com todos os estados, um auxílio muito sério, não é um auxílio meia-boca, uma esmola, não. Dinheiro vivo. Ninguém me convence. E mais, no caso de outras federações, é fato. Não há dúvida de que federações por esse país afora, acredito que tantos estados com tantas dificuldades, mas a Federação Paulista, na Série A1 principalmente, e depois trabalhando isso aí, dá para chegar pelo menos ao mínimo possível, né? Ao mínimo possível. Isso é tanto dinheiro que gera o futebol que a gente fica pasmo de ver que quando precisa de alguma coisa, há sempre uma discussão em função daquilo que vem lá da federação no Rio de Janeiro. Aliás, é um problemão. Tony, PF, né? até para a gente encerrar o assunto, porque senão, perdão, o Anderson e o Vitor não vão responder a história do Ricardo Oliveira. Assim, nesse momento está todo mundo pedindo dinheiro para o governo, né? O governo, por sua parte, está tentando fazer com que o futebol volte. A palavra do presidente da República, por ele já tinha voltado, por ele não tinha nem terminado. Então, assim, as federações e a CBF, elas são entidades que, naturalmente, em circunstâncias normais, elas vão arrecadar muito dinheiro. Então, se o problema é os clubes e se há uma boa vontade do governo federal, né, eu tenho consciência de que todo o dinheiro hoje tem que ser disponibilizado para a saúde e para a recuperação econômica de muitas empresas. Só que se a gente imaginar o futebol como uma mola propulsora da economia, ora, meu Deus do céu, abra-se uma linha de crédito no BNDES, sei lá para onde, quem, da Caixa Econômica Federal, para as federações, para a CBF, e que elas, de alguma maneira indireta, ajudem os clubes. Aí a federação paga a conta em 20 anos, a CBF é a mesma coisa. É uma questão de perceber, por exemplo, o Santos.
né? Não consegue pagar salário, né? Diferentemente do Palmeiras. O Corinthians tem problema. Não sei como é que está a situação no Botafogo, não sei como é que está a situação no Goiás. Então, pega-se esse dinheiro para bancar a folha salarial dos clubes, né? E depois a federação vai descontando lá de cota de televisão, vai descontando de cota de patrocínio, a CBF é a mesma coisa, e dá-se um jeito. O que não pode, né? Quando eu falei das federações, elas estão fazendo a obrigação delas em relação a feminino, a times que realmente não têm condição nenhuma. Agora, quem move o espetáculo são os grandes clubes, né? Se o presidente da República tem essa predisposição em ter o futebol de volta, então que se cria um movimento para ajudar os clubes a pagar salário, pelo menos, né? Eu acho que isso poderia ser uma alternativa. E não é lesar os cofres públicos, não, porque, repito, muita gente depende do futebol para sobreviver. Não estou falando só do nosso caso da imprensa, não, do pipoqueiro, aos caras que trabalham nos clubes, tudo isso. Então, isso é uma outra discussão, né? O governo vai ficar só falando, tem que voltar. O presidente da federação já bateu lá na porta do presidente da República. O presidente da CBF foi lá pedir. E aí, e o financiamento para os clubes? Vocês querem futebol, mas a gente não paga nem salário, como é que a gente vai fazer? Certo, senhores? Então, mas aí se tiver ajuda pública, que seja direto para os atletas e para os funcionários, porque aí eu vou voltar. Para pagar salário. Para pagar salário. Não, que saia direto do poder público, direto para os profissionais, não passe pelo clube. Sabe por quê? Isso. Porque na ajuda da CBF, já tem clube do feminino A2, que já tem notícias por aí, que os clubes não estão pagando as jogadoras. Dirigente está embolsando o dinheiro da ajuda da CBF. Está usando para pagar outras coisas, e os atletas estão sem dinheiro. Pô, os caras estão vendo? embolsando dinheiro de respirador. Estão embolsando dinheiro de respirador, não vai embolsar dinheiro de atleta? Ah, mas isso aqui é o faroeste, amigo. Não adianta. E atleta passando fome. Eu falo Jogador tá passando fome. Isso que eu falo que a tal da empatia que a gente pega tanto é quase uma miragem, viu? Sim. Para levar vantagem Ô, Anderson, Pois não. eu quero ouvir o Vitor sobre também a história do Ricardo Oliveira. Não sei se eu estou pregando no deserto, não sei fazer nenhuma alusão aí, nenhuma referência ao Ricardo Oliveira. Mas valeria um veterano desse, Anderson Firmino, 40 anos, aquele salário pequenininho, aquele que a gente gostaria de ter, 50 mil reais por mês, né, Anderson? Mas para eles é uma mixaria. Mas valeria um contrato até o final do ano para ele conduzir aí os meninos, né? Vai ter que jogar muita molecada, né? Você apostaria, Anderson? Olha, Alex, o brasileiro, né? Os clubes brasileiros têm o hábito de contratar ex-jogadores do passado, não os atuais, né? Assim, eles imaginam que os jogadores que voltem para o seu clube sejam aquele do desempenho de 3, 4, 5 anos atrás. Isso é uma questão crônica dos brasileiros. Mas no caso do Ricardo Oliveira, tem algo a se destacar, que é justamente... Ele sempre foi um atleta que se cuidou bastante, um atleta que de uma forma física invejável, sempre ele gosta do que faz, ele se planeja para o que faz, para fazer esse trabalho de condução, de curadoria, digamos assim, desses novos jogadores. Eu acho que seria um contrato limitado, por tempo limitado com ele, poucos meses, talvez até o final do ano, até o final da temporada, que deve se estender para janeiro. Eu acho que valeria a pena, sim. Por um salário desse de 50 mil, estaria de ótimo tamanho. Ô Vitor, sem contar o seguinte, né? Nós estamos falando de um futebol que agora tem 5 substituições, né? Você pode guardar o Ricardo Oliveira para jogar 20 minutos, 30 minutos, ou começar jogando, tirar e tal, né? A gente tem essa alternativa. Como você tem muita substituição, até a questão física, talvez do fato de você usar um veterano, não pese muito. Eu acho até, Vitor, que o Santos contava com a volta do Robinho nesse meio de ano. Porém, como a situação na Europa já está caminhando para uma melhora, e aqui a gente está longe de melhorar, eu, se sou o Robinho, penso 1000 vezes antes de voltar para o Brasil com os 3 filhos dele, com a família. Enfim, eu não sei se você concorda com isso, e o veterano que, digamos assim, está na pista, vai estar livre, é o Ricardo Oliveira, né? Eu posso estar errado, repito, eu não sei qual é a condição física dele, se os dirigentes do Santos pensam efetivamente nisso, mas é só um exemplo que pode servir de você ter um cara mais experiente, até para ajudar a conduzir nesse momento mais difícil. Claro que tem o Sanches, claro que tem o Everson, tem o Lucas Veríssimo, o Santos tem uns caras mais experientes, mas, sei lá,
se trazer alguém de fora agora com esse perfil, talvez fosse positivo. Eu estou usando a imagem do Ricardo Oliveira para exemplificar. Você concorda, Vitor? Essa questão do Ricardo Oliveira eu fico meio em cima do muro. Por quê? Eu acho muito arriscado contratar um jogador de 40 anos, mesmo pelo valor baixo. Porém, o Ricardo Oliveira, todas as vezes que você duvida dele, ele prova o contrário, né? Ele prova que pode desempenhar bem e dar frutos do desempenho dele. É assim. Só que tem umas questões positivas lá dele. Ele é bom de grupo, ele é um cara que lidera, né, os grupos e lidera pelo lado positivo. Até para a questão de cobrança, ele pode até cobrar a diretoria por um outro lado. Mas para o grupo, para os jogadores, ele faz um bem danado. Você não vê treinador questionando ele, questões de não faz isso, não faz aquilo. E tem todas essas questões que você falou, né? Futebol com 5 substituições nesse período, que eu acho que pode ajudá-lo. Porém, quanto mais idade você tem, fica pior para um retorno depois de muito tempo parado. Nesse ponto, você tem que... vai ser um jogador que não vai voltar tão rápido quanto os outros. Talvez uma pré-temporada aí de 15, 20 dias não seja o suficiente para ele estar bem fisicamente. Então, tem todas essas dúvidas. Agora, tem um detalhe. Eu acho que se ele fizer um contrato parecido com aquele logo quando ele voltou em 2015, que acabou dando muito certo, talvez para o Santos seja uma vantagem contar com ele até o fim da temporada. Ô Tony, sabe se o Santos trouxer o Ricardo Oliveira, sabe o que tem que fazer? Contratar o personal trainer do Mike Tyson. Você viu como o bicho tá fino, rapaz? Ele tá com 54, é isso? 57, 53, né? Diz que vai ter a luta dele com o Vanderlei Silva, uma com o Evander Holyfield e tal. E ele tava gordo, né? Faz um tempo atrás, tava parecendo eu, assim, tava mais forte. Mas ele tá fininho, tá em forma, naquela velocidade. Pô, 53 anos, rapaz. Acho que se pegar esse preparador físico do Mike Tyson, pô, o Ricardo Oliveira em forma aí. O que você acha? Pode ser. Quem sabe? Eu não sei se para bater ou para levar. Mas o Mike Tyson realmente está mostrando muita força, né? Desde sempre ele mostrou, com tudo que ele passou na vida, desde criança, e todas as coisas que aconteceram com ele, e agora está de volta. Ninguém pode arrumar confusão com esses caras, não, porque eles continuam muito determinados, né? Aliás, você falou brincando aí com o Ricardo Oliveira, também é um cara determinado. É um jogador sério, como disse o Anderson, preparado, né, de cabeça boa, muito bom psicológico, muito bom familiar dele. Ele tem muitas coisas que são favoráveis a ele mesmo com a idade, já de 40 anos. A gente não pode dizer o contrário em relação a ele. Um jogador que tem uma carreira exemplar, inclusive fora dos gramados, inclusive, não só dentro como fora dos gramados. Agora, o Mike Tyson, viu, amigo? Podia ter 60 anos, 70, que eu não me meto com ele, viu? Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, ó. E o homem é fogo, sempre foi. Ô Anderson, sabe qual é o segredo aqui que eu tô lendo? Que ele virou vegano em 2013. Acho que para a gente entrar na forma do Mike Tyson, a gente podia virar vegano. Quando abrir tudo, a gente se encontra, ao invés de a gente comer um hambúrguer, a gente mata aquele pratão de alface e brócolis. O que você acha, Anderson? Pode me convidar que eu tô fora. Muito bem. Churrasco de couve-flor? Não, e sobre o Tyson tem outro detalhe, né? Se mexer com ele, se ele não conseguir pegar, se não conseguir bater, ele joga o tigre em cima, né? Manda o tigre pegar a pessoa. Isso. Lembrou do filme aí, o Anderson? Então ele morde a sua orelha, né, Vitor? Dá aquela mordidinha. Mas se ele virou vegano, ele não vai poder mais morder a orelha, né? Não é mais carnívoro. Poxa, teve um se for meme de soja, ruim, mas tem uns caras que eu conheço que viraram veganos agora, depois de velho, mas começaram com ervas nos anos 60. 70, ervas. Já tinha experiência com ervas. Passou os anos 80, ervas, aí depois agora virou, para dizer que é saudável, virou vegano. Isso é outra história. O Alex. Erva cidreira, né, no caso. Erva cidreira. O Alex, você chegou a ver aquele meme do Holyfield com a máscara?
Não vi. Tentando colocar a máscara. Aí, Mike Tyson, 3 pontinhos. Xingando o Mike Tyson. Só da orelha. A dele tem que amarrar, viu? Tem que ser amarrado. Não tem a sustentação necessária. Senhores, 12h25, a gente está caminhando para o final do programa aqui. Tony, você tinha dado uma palhinha no começo do programa aí da Fórmula 1, já vamos emendar os nossos destaques finais, mas o senhor pode ser um pouco mais extenso para que você fale aí sobre em que pé está esse retorno. Estava perguntando mais cedo para o Tony, né? A gente vai ter corrida em breve aí. Eu estou me animando a assistir a Fórmula 1 de novo, porque no período de quarentena, além do The Last Dance do Michael Jordan, que é sensacional, é disparado a melhor série de 2020, eu achei. Mas eu estou vendo lá o Drive to Survive. Estou assistindo, estou animado para ver a Fórmula 1 de novo, viu, Tony? A série me cativou. Só não vou ver de madrugada porque é demais. Mas quero ver a Áustria, as 2 provas da Áustria. É isso que nos espera, como você disse no começo do programa. E depois, até o final do ano, como é que os caras vão fazer? Vão espremer? Tem corrida que já foi cancelada mesmo, né? A situação ela está mais clara só para a abertura na Áustria, dia 5 de julho. Uma rodada dupla, né? No outro domingo, 12 de julho, treinos apenas no sábado, não na sexta, mas não tem mais nada à frente. Por quê? Porque estava certo o Grande Prêmio da Inglaterra para 26 de julho e uma rodada dupla, né? É o último domingo de julho, primeiro domingo de agosto. Mas no momento, o governo inglês tem um sistema de quarentena que não está permitindo que as equipes viajem, né? Nós temos 3 equipes fora, a Ferrari, a AlphaTauri e a Alfa Romeo, estão sediadas na Itália. Então, a maioria está na Inglaterra, as outras 7. Mas está um problema muito sério. Ontem mesmo, o jornal inglês, o The Guardian, deu conta de que o Grande Prêmio da Inglaterra é impossível. Será impossível, né? Tudo com portões fechados, etc., mas não vai acontecer, porque o governo inglês não está mostrando aí que vai liberar os eventos, as viagens. Tem uma série de problemas. Só um protocolo que o governo Boris Johnson, aliás, o Boris Johnson que pegou o Covid-19, ficou dias e dias na UTI, graças a Deus recuperou lá. Só o protocolo da Inglaterra em relação à abertura do país tem 50 páginas, é para começar a conversar. Então não está dando muito certo. Aí a Fórmula 1 correu para a Alemanha, porque a Alemanha foi um dos países que melhor lidou com a pandemia, e como na Áustria, né? E poderia ser em Hockenheim, que nem no calendário está, e Hockenheim retornaria ao calendário e faria, então, a rodada dupla na Alemanha. O mais importante é notar as medidas de proteção. As da Áustria estão certas. Nós teremos aí hotéis, todo mundo fechado num lugar só lá, tudo separado, 60 integrantes de cada equipe no máximo, e poucos podem mexer no carro, muita coisa acontecendo em função disso, porque as equipes têm que selecionar muito bem aquilo que vão fazer, e esse trabalho de testagem em portões fechados. Só que o calendário não saiu. Nós temos o Grande Prêmio do Brasil para novembro, que a FIA quer fazer dentro do que está acontecendo ainda, na data aprazada. E a FIA pode colocar isso para novembro, para dezembro. Nós teremos aí uma invasão de corridas pelo fim do ano, principalmente por lado de cá, Estados Unidos, América Latina, México, América do Norte, México, América do Sul, Brasil, Abu Dhabi no deserto, teremos aí provavelmente o Grande Prêmio do Bahrein. Mas o que vai fazer na Europa com frio? Nada. No momento, dia 5 de julho, domingo teve corrida virtual em Mônaco. Vitória do piloto inglês George Russell da Williams. Ele venceu a corrida, o Leclerc brigou com ele a corrida inteira, aquele papo virtual todo, só que o Leclerc depois falou, não vejo a hora de voltar para a corrida dia 5. Então, transmissão de Fórmula 1, sábado, dia 4 de julho, e domingo, dia 5, está garantida, viu, Alex? Eu acho que essas 2 corridas, 5 e 12 na Áustria, vão acontecer de qualquer maneira, mesmo que ainda o calendário não esteja pronto para o resto da temporada. Valeu, Tony. Até semana que vem, até segunda. Um abraço, Alex. Oi. Anderson, Vitor. Posso fazer uma pergunta para o Tony rapidinho? Pode falar. Ô, Tony, você viu a Indy 500 virtual que o Simão Pagenaud aprontou na última volta? Inclusive era o Lando Norris que estava liderando, né? É muito legal.
Eles estão de sacanagem com o Lando Norris, porque o Norris veio da Fórmula 1 e já ganhou a corrida da Indy, né, virtual. Aí o pessoal da Indy ficou invocado, o Pagenot deu uma pancada nele para ele sair. E outra coisa importante, só rapidinho, o piloto, mais um na virtual, né? O piloto Daniel Abt, o alemão Abt, que é piloto oficial da Audi, perdeu toda a sua... Foi demitido. Por que foi demitido o Abt? Porque teve a corrida virtual da Fórmula E, ele que é companheiro do Lucas de Grassi na Fórmula E, a Fórmula dos carros elétricos, ele colocou um cara para pilotar por ele virtualmente. E não foi ele que pilotou. E quando a Audi descobriu, simplesmente o demitiu. Está no olho da rua. E não tem mais Daniel Abt na volta da Fórmula E. O pai dele é um dos acionistas da Fórmula E da Audi e mandaram ele para o olho da rua por fraude. Porque ele colocou um cara lá... É o filho do cara. Hã? Lá o filho do cara paga, então? O filho do cara paga e paga bem, foi demitido. O pai dele é acionista minoritário da Fórmula E da Audi e foi para o olho da rua. A equipe chama Audi, Abt, Audi, Team. O cara foi para o olho da rua, botou um cara lá para pilotar por ele, um piloto virtual bom lá e foi descoberta a fraude. Ele fez um vídeo ontem aí chorando, pedindo desculpas, aceitando a punição. Estava arrasado, obviamente. E essas coisas aconteceram, como aconteceu nos Estados Unidos, com o Kyle Larson, piloto da NASCAR de primeira linha, que promoveu lá, falou uma ofensa racista na live, perdeu tudo, patrocínio todos, o lugar na equipe, está no olho da rua também. Assistiu a corrida da NASCAR que rolou aí, da fazenda dele. Lá não tem miséria, não. É contra a lei, pega. Abraço. Valeu, Tony. Agora sim. Um abraço, hein, Tony? Falou. Fosse no Brasil, esse que correu aí pelo outro, não teria problema, porque aqui pode terceirizar, né, o serviço, a legislação permite a terceirização, aqui não teria esse problema, né? Certeza. Muito bem. Certeza. Muito bem, agradecer ao Tony aí pela participação aqui novamente nesta edição do Esporte em Destaque. Estou vendo que hoje vai ter lançamento de SpaceX lança astronautas da NASA. O nomezinho ruim para botar na missão Demo 2. Podia colocar uma coisa mais bonita, né? Demo 2, hein? Deus me livre, mas tudo bem. Anderson Firmino, seu destaque final. O que o canal Só Esporte está aprontando aí para breve, hein, o Anderson Firmino? Então, Alex, a gente teve na sexta-feira, né, a estreia da live Só Esportes, né, no canal Só Esportes. A gente teve com a Tandara, né, da Seleção Brasileira de Vôlei. Foi uma conversa bem bacana, um papo bem agradável. Aí vamos ter outra nessa sexta. O convidado ainda é em segredo. Mas, Alex, eu queria primeiro mandar um abraço para você, para o Vitor e para o Tony, mas queria deixar um abraço apertado aqui para o Reinaldo Salgado, nosso companheiro jornalista, que trabalhou por muito tempo no esporte, na Rádio Atlântica, enfim, no Grupo Tribuna também. Ele que a esposa dele, a Cleide, né, a Cleide Quintas, que a gente conhece, que é assessora de imprensa da CET, ela nos deixou hoje, né? Então, para o Salgado, o meu abraço apertado. E para todos aí uma boa semana e até a próxima. Obrigado, Anderson. Muito boa lembrança, o Salgado que sempre acompanha a gente também no Entrelinhas, né? Nossos sentimentos a ele nesse momento tão difícil, fica aqui a nossa solidariedade também ao Reinaldo Salgado. Vitor, seu destaque final aí, o que vai pintar aí nas próximas horas no Curioso do Futebol? Bom, mandar um abraço para o Tony, para o Anderson, para você, Alex, obrigado mais uma vez, pessoal que ficou acompanhando a gente. Bom, hoje nós vamos ter um especial aí dos 36 anos do título brasileiro de 84 do Fluminense, né? Conquistado em cima do Vasco da Gama. O time dirigido pelo Parreira, é o primeiro grande título do Parreira. Ele tinha até ganho o estadual já, mas o primeiro título nacional do Parreira, e hoje vai ter um especial sobre essa conquista do Fluminense. De resto, curiosodofutebol.com.br, ao longo do dia as novidades. Para quem, como o Alex falou, tem a história das estrelas na camisa do Santos, que foi o primeiro time a colocar estrela na camisa aqui no Brasil. E antes até da seleção brasileira, por meses, né? A seleção brasileira usou primeiro em 68, depois voltou já depois do tricampeonato, mas o Santos usou um pouquinho antes, e o Santos, a partir que usou, foi ininterruptamente. Só mais um detalhe também, quem procura lá no Curioso do Futebol também tem as novidades aí
do futebol paulista, as situações que eu passei, tem textos lá sobre as reuniões que vão tendo com os clubes da segunda divisão, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Vitor. Obrigado. Agradeço ao Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, ao Anderson Firmino, também ao Tony Vasconcelos, agradecer a Maria Cristina Mesquita, também ao Valmir Lopes, grande Valmir Lopes, que nos acompanhou também pelo Facebook, e o Roger Sanassi, que mandou várias participações aqui. Ele diz, legal, voltar por voltar neste momento de pandemia é muito complicado, mas os trabalhadores que não estão trabalhando precisam ser auxiliados. Todo mundo está precisando de algum auxílio, de alguma força nesse momento. Acho que a cooperação entre as pessoas vai ser muito importante, né? Ajuda mútua, a gente tem visto muitos exemplos de solidariedade, que continue assim e que as pessoas tenham consciência de que vai ser necessária esta solidariedade durante muito tempo, não só no Brasil, mas no mundo, né? É um período que muitos acreditam que as pessoas podem refletir sobre os seus comportamentos, melhorarem daqui para frente, e se não, as pessoas não se ajudarem, realmente vai ser muito difícil, principalmente para os que têm menos, né? A gente tem que ter essa consciência. Muito bem, meus caros, 12h35, estamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rey pelo trabalho nos bastidores, direto lá do estúdio da Boc News TV, nos bastidores, nos colocando ao vivo, cada um do seu home office, da sua casa, para fazer esta edição do programa, tá certo? Dentro deste momento de pandemia, temos reduzido o número de edições do programa, sempre às segundas e quartas, portanto, voltamos na próxima segunda-feira, quem sabe aí com alguma novidade em termos do esporte, né? Em termos de retorno das atividades e também de bastidores sempre muito efervescentes neste momento, tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.